Penso na religião mais um atributo para o Brasil, né, do um fla-flu, né? Olá, olá, ouvintes! Hoje no Papagaio da Paz eu trago paz e religião. E os convidados que eu trago para a gente conversar hoje é a Patrícia e o Alan. Oi, pessoal, meu nome é Patrícia Giardini, eu sou advogada, tenho 56 anos, fiz mestrado com a Suzana, também gosto de falar bastante, vou falar um pouquinho sobre a minha religião e sobre religiões hoje. Agora eu vou passar a palavra para a Suzana de volta para ela perguntar para o Alan. E aí, Alan, pode se apresentar? Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Sou farmacêutico de formação já há 4 anos. Atualmente eu atuo em hospital, na área clínica. E agora a pergunta clássica do podcast é: qual animal da fauna brasileira você se identifica? Bom, eu acredito que seja uma fauna quase que global, mas é um animal que eu me identifico desde criança, que é a coruja. A coruja porque ela tem um instinto de proteção e observação. E você, Paty, qual animal você se identifica? Pela magnitude dos leões, porque eu acho também que eles são muito fortes, muito corajosos e ao mesmo tempo doces. As corujas são animais noturnos e existem cerca de 22 espécies no Brasil. A corujinha-sapo é uma delas, encontrada principalmente no sudeste do Brasil, e tem por volta de 22 centímetros, se alimentando principalmente de insetos. Para a reprodução, essa coruja se utiliza de ninhos abandonados de outros pássaros, como do pássaro bem-te-vi. O leão é um animal nativo da África e da Ásia, mas no nosso continente existe o leão-baio, ou conhecido também como onça parda, e é o segundo maior felino do continente americano. Apesar de ser carnívoro, o leão-baio não é perigoso. Pelo contrário, é a atividade humana que está colocando a existência desse animal em risco. Bom, a próxima pergunta que eu faço é: qual mulher foi ou é uma referência para vocês? Na maioria das vezes, a nossa referência é a nossa mãe, né? Meu caso é a minha mãe e minhas irmãs também eu incluo como minhas referências. Não foge disso. A minha referência é a maior de todas, assim, no quesito mulher, é a mãe. Essa mulher, ela é uma referência para vocês quanto à fé? Porque eu acho que na América Latina, as mães, elas transmitem muito essa carga de fé. Aprendi a benzer com a minha avó. Minha avó benzia muito quebrantos e a minha mãe também sempre com o terço. Então, assim, como é uma família de espanhóis, então a minha mãe me ensinou essa fé, me ensinou sobre paz também, passar pano um pouquinho, que não é tão bom. Porque a minha mãe nunca gostou de briga, nós somos 3 irmãs, nunca gostou que a gente brigasse. Só que a gente já sabe, né, que o conflito muitas vezes ele é positivo. E hoje, conhecendo esses conceitos diferentes, eu tenho conversado muito com as minhas irmãs para que a gente não repita muito a história e que a gente possa se utilizar dessa parte do conflito e assim também conseguir a nossa paz. A minha experiência, né, com minha mãe, no quesito referência, a mãe e o pai também, né, eles sempre estiveram muito presentes dentro da igreja católica, né, que a igreja é o berço da família, tanto paterna quanto materna. A lembrança que eu tenho mesmo, assim, muito intensa de infância, por exemplo, no bairro ali na região onde nós morávamos, todas as senhorinhas dali, elas se reuniam pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, para fazer novena, fazer terço, e depois tinha aquele jantar repleto de salgados, que hoje em dia a gente já compra encomenda. Mas naquela época cada uma fazia uma coisa. Além de ter a questão da união de fé, também tinha uma amizade, onde elas se apoiavam. Vocês se consideram pessoas religiosas?
Hoje eu sou muito mais prático nessa resposta. Eu não me considero religioso, eu me considero espiritualista. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que não existe uma única verdade. Então, eu acredito que cada uma traz a sua verdade e todas elas têm o poder de transformação. Ou então batizado, crismado na católica, mas eu também frequento, sou otorgado pela Igreja Messiânica, que é uma religião japonesa. Já participei de diversos estudos espíritas, porque eu acredito muito e gosto de acreditar numa vida além dessa, sabe? Em outras oportunidades de recomeçar. Eu ouvindo, identifico muito com o que ele falou. Apesar dele ser bem mais novo que eu, a gente tem uma trajetória bem parecida. Também sou católica de berço e lá pelos meus 25 anos aconteceu uma situação na minha vida e eu fui levada a uma casa espírita e ali então eu abracei a doutrina espírita e eu sou espírita até hoje, então já faz mais de 30 anos que eu estou dentro da doutrina espírita. Por outro lado, a minha família inteira é católica ainda, né? A minha trajetória é mais ou menos essa também. O Brasil, segundo uma pesquisa, foi considerado em 2023 o país mais religioso do mundo, empatado com a África do Sul e com a Colômbia. Por outro lado, quanto ao Índice Global da Paz, o Brasil, como que fala? 132ª posição. Por isso que eu trouxe uma É professora. porque é tão baixa, né, a posição que você não quis nem dizer, né? De uma lista de 163 nações. E por que vocês acham que o país é tão religioso, mas não é tão pacífico? Quando a gente pensa em religião, a gente atribui muitos estereótipos às pessoas. Né? Então essa pessoa é religiosa, essa pessoa vai muito na igreja, então ela é boa, ela é caridosa, ela não fala mal de ninguém. Que as pessoas não conseguem se religar ou se ligar a Deus através das religiões como deveria. Então, eu acho todas essas doutrinas muito boas, mas nós ainda vivemos num mundo onde a gente não olha o nosso semelhante como devia olhar, né? A gente não olha, não entende os ensinamentos de Cristo, por exemplo, que eu considero assim o maior dos exemplos para mim, mas a gente não considera, não consegue alcançar muitas vezes os exemplos dele, os exemplos e os ensinamentos de Buda, por exemplo. E eu acho que é por isso que no Brasil a gente ainda é muito ligado a isso, muito ligado aos estereótipos e também às crenças, né, aos dogmas religiosos, aquelas certezas que as pessoas têm e que não se afastam, um conservadorismo também excessivo. Então, eu acho que o Brasil, ele se atrela, quando a gente fala de religião, ele ainda se atrela muito ao Estado, e não deixa fluir a religião mesmo, como deveria ser. Eu penso que é por isso que a gente não consegue ver a religião do outro, né, com o espaço que o outro merece. A gente vê a nossa achando que a nossa é o máximo, e quem não for da nossa, que fique de lado, que, né, não vai ser salvo, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas Deus está enraizado na nossa família, muitas vezes, e na nossa cultura local, como um objeto de castigo. Deus castiga. Eu acho que vocês já ouviram falar muito disso. Pouco é falado sobre Deus realmente é amor. Deus é benevolência, Deus é o perdão, é a compaixão, é aquele que aceita os seus filhos, as suas criaturinhas, como elas são. E eu vejo que talvez aqui no Brasil, trazendo um pouco mais para a realidade nossa, por mais que você esteja constantemente na igreja, não quer dizer que você coloca no teu dia a dia aquilo que é dito lá dentro. Disso que vocês estão falando, que o Alan falou agora, eu penso na religião mais um atributo para o Brasil, né, do um fla-flu, né? Então, assim, muitas vezes parece que a gente está num jogo de futebol, onde cada um defende o seu time e leva aquilo tão a sério, tão ao pé da letra, achar que só aquela religião salva, que aquela é a melhor religião, que as pessoas acabam entrando em conflito por causa disso. Porque o embate que é importante, porque a minha religião que é melhor do que o outro. E acabam até matando por causa disso. A questão de orientação sexual hoje em dia também.
o quanto ainda existe de violência por conta de preceitos religiosos, que as pessoas justificam e apontam a Bíblia como uma arma. Eu mesmo, uma experiência própria, acabei sofrendo em família com alguns parentes. Recentemente eu sofri até um conflito, onde eu vi que fui aceito por algumas pessoas porque eu não era espalhafatoso. Eu até mesmo deveria ter sido excomungado da Igreja Católica. E muitas vezes não é nem mesmo por orientação, às vezes pode ser até mesmo por não pertencer à mesma classe social, às vezes por questão racial. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que uma das coisas que me fez me afastar muito da Igreja Católica foi observar essas mesmas coisas que o Alan está colocando. Para que o papagaio da paz vier, né, e der aquela bicadinha na gente e falar, não, vocês estão certos, é isso mesmo, eu te entendo. E é isso que ele faz com a gente, né? Ele entende a gente, é isso? Eu estou tentando algumas horas entender, outras horas provocar, se desentender. Então, vocês tiveram ensino religioso na escola? Bom, vou falar então, que como eu sou a mais velha, né? Começa pela mais velha, porque é bem da história mesmo. E vocês sabem, gente, que eu fui tentar lembrar se eu tive, né? E eu lembro, gente, que eu não me lembro de ter ensino religioso na escola. E eu fui pesquisar para responder adequadamente, porque assim, posso ter bloqueado, pode ser que eu não tenha tido mesmo. Foi uma época pós-ditadura, ou muito com a ditadura, o governo resolveu excluir o ensino religioso das escolas, né? E a gente tinha muito mais o ensino religioso na igreja, né? Que a gente tinha com a catequização. Pude constatar e ter a certeza que eu não tive ensino religioso, né? E eu fui estudar o ensino religioso no mestrado e só hoje que eu constatei que eu não tive. Né? Então eu fico falando, é muito bom que as crianças tenham, porque hoje o ensino municipal de Ponta Grossa, ele agrega o ensino religioso, porque a LDB também fala do ensino religioso e, graças a Deus, né, também fala da inserção da cultura da paz, da legislação anti-bullying, dos valores, enfim, como metodologia, pedagogias para que a gente alcance a paz. Eu tive escola municipal, mas eu tive um ano só. Foi legal, foi interessante. A professora, ela tinha muita didática. Agora, quando eu cheguei, que eu tive na quinta e sexta série, a professora não tinha preparo, o Estado não instruía corretamente com o conteúdo, que exatamente relacionar no ensino religioso, porque quando você vai ensinar sobre religião, não é só você ir lá no quadro, explicar como que ela surgiu e no que ela acredita, que era o que acontecia comigo. Eu acredito que é você realmente ensinar um pouco sobre no que se baseia, o que é transmitir aquela religião, sobre formar, construir uma certa conduta mais humana nas pessoas, de você conseguir compreender a mentalidade, as emoções e também os direitos das pessoas, de manifestar a sua fé, de manifestar também as suas ideias, digamos, né? Entende? E agora, nesse meio digital, acho que precisa disso, mas não só ensinar sobre a religião, dando prioridade à mais abundante, frisar apenas o catolicismo, mas é preciso formar a sociedade, formar a conduta humana frente às diferenças religiosas. Até queria completar, né? Como eu e o Papagaio da Paz somos adeptos do direito, então vou trazer um pouquinho aqui a Lei de Diretrizes e Bases, né? Que é a LDB. O artigo 33 da lei fala assim: que o ensino religioso é de matrícula facultativa, ou seja, a pessoa pode ou não, né, escolher fazer. É parte integrante da formação básica do cidadão. Já acho que isso é um paradoxo, porque se é facultativo, como pode ser parte integrante? Do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das aulas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Né? Então, acho que a legislação, ela acolhendo um pensamento assim, é um primeiro passo para modificar essa sensação que o Alan teve. Agora eu vou fazer uma pergunta mais para o Alan, que ele já está em casa, né? Então, eu queria saber como que foi o ensino religioso quando você esteve na Colômbia.
Eu estive lá no ano de 2012 a 2013, passei praticamente um ano lá, e eu me deparei, assim, com um país extremamente religioso, sabe, de você realmente perceber isso na estrutura de uma casa, nas igrejas, realmente em choque de ver o impacto religioso que tem lá. Praticamente todos os colégios são religiosos. Aí eu fui começando a participar das aulas que eram chamadas de ética e religião. Elas se assemelhavam muito com outra disciplina que eu tinha, que era filosofia e economia. Aí que eu fui percebendo como eles conseguem preparar para a vida adulta. Porque a aula de ética e religião, ela se aprofundava muito mais do que explicar as religiões. Ela explicava sobre os direitos e os deveres. Eu fui aprender parte do que era direitos humanos lá. E é engraçado porque é um país que teve sérios problemas com economia, mas também com narcotráfico. E é um país que ele continua sendo excluído e desprezado, principalmente até mesmo pelo Brasil. Né? Então, esse é o Brasil. O fato de você morar na Colômbia, ter morado na Colômbia, né, ter tido essa experiência, eu acho que tem muito a ver também com a colonização espanhola. Né? A nossa é portuguesa, a deles espanhola. E eu vejo pela minha família o quanto os espanhóis são muito arraigados, e a família, conservadores, e aquelas coisas assim que até estão conseguindo um pouquinho desconstruir, porque a gente tem um papa progressista, né? Outra coisa, no colégio. No colégio, por exemplo, chegávamos, tinha novena, tinha período que era terço, então era bem religioso. Algumas datas específicas nós tínhamos a missa e nós orávamos quando eu estava próximo ao ICFES, que é tipo como se fosse um Enem daqui do Brasil, para ingressar nas universidades, nós tínhamos as missas e as novenas para orar pelos alunos que estavam se candidatando para essas provas. E lá a gente aprendia a orar por essas pessoas. Que eu vi aqui no IBGE 2023, O Brasil se declarou 50% católico, 31% evangélico, 10% não tem religião, os espíritas, como a Patrícia, só 3%, a Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras, 2%, outras religiões 2%, ateu 1%, judaico 0,3%. agora, o número de denúncias de intolerância religiosas cresceu de 583 em 2021 para 1.200 em 2022. Essas denúncias também é interessante colocar aqui para o ouvinte, elas acontecem através do canal Disque 100. Bom, primeiro, né, depois que o Alan falou muito, então eu me julgo no direito de falar agora, né, Alan? Não, então, gente, o que eu vejo, assim, é que realmente a gente finalmente descobrimos aqui, né, que é o sincretismo religioso, que o Brasil é tido como um país, e eu sempre achei, né, que o Brasil fosse um país, assim, não tolerante, vamos dizer assim, que ele eu achava que ele era tolerante, que ele se respeitava, e quando nós tivemos o governo anterior, né, eu atribuo muito a esses pensamentos tão conservadores, de utilização, ou seja, de uma volta ao passado com relação ao Estado, à política e à religião estarem muito envolvidas. Tínhamos, inclusive, duas religiões, né, porque o presidente era católico e a esposa dele é evangélica, e eles tinham mesmo bastante, assim, uma conduta de arrastar as pessoas através das palavras e lá no palanque mesmo. Então, a gente viu como que isso funcionou no nosso país. Então, assim, não é uma crítica, é uma constatação, mas eu acho que como essas religiões ficaram muito evidenciadas e muito cristianizadas, né? Mas eu atribuo isso que a gente teve como um regresso. Eu acho que a gente teve, né, uma defasagem aí em relação à religiosidade
e daí a pandemia acho que também colaborou muito com isso. Eu concordo com o Alan, eu achava assim que a pandemia ia nos espiritualizar, né, nos colocar, né, no lugar da gente nesse planeta imenso, né, mas a gente não conseguiu. E assim, o que me salvou até nesse período, né, foi entender muito as 5 pedagogias para a paz, que isso me centralizou muito, porque durante o mestrado a gente teve, né, através do nosso orientador, o conhecimento dessas 5 pedagogias, e que isso tudo envolvia o quê? Uma proteção ao meio ambiente, né, que é através da ecoformação, valorização dos direitos humanos, dos valores humanos, dos próprios conflitos, né, falando sobre a paz positiva e a paz negativa. Eu não sei como que é o ambiente da saúde, se ele é um ambiente mais para o religioso, mais para o pacífico, o que você fala para a gente? O que nós aprendemos? O respeito e o acolhimento acima de tudo. Hoje em dia é tratado o paciente com uma forma muito mais humanitária, é o seu todo. Nós falamos muito do atendimento integral à pessoa. Então aí entra a parte espiritual, entra tanto a questão social, suas necessidades. São vidas. Nosso fundamento se baseia nisso, né? São vidas. Independente de quem seja, a nossa missão é resgatar, cuidar e preservar. A multidisciplinaridade que existe hoje nos ambientes clínicos se volta para tratar a pessoa no seu contexto total. Aí entra muitas vezes até a questão da possibilidade de essas pessoas receberem a visitação de religiosos. Hoje em dia, na área da saúde, nós tentamos trabalhar dessa forma integral. E a fé, ela se aplica. Não exatamente a religião, mas a fé, ela se aplica. A espiritualidade se aplica. Vocês têm alguma pergunta para mim sobre a temática de hoje? Na verdade, minha pergunta é que eu gostaria que você trouxesse ao podcast algo que é falado principalmente como uma crítica política e social, mas que as pessoas não sabem falar sobre, que seria o Estado é laico. As pessoas confundem com a política querendo restringir as pessoas a praticar sua fé ou acreditar em algo. Muito bom essa pergunta. Então, eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que é a seguinte: o Estado é laico, não ateu. Esse é o primeiro pressuposto. Então, isso significa que o Estado brasileiro decidiu que é livre a manifestação religiosa no Brasil e que ele vai apoiar e atender essas demandas. Isso acontece na prática. Por exemplo, a tributação para templos religiosos. Então, o Brasil deu uma imunidade, ou seja, no direito a gente isentou. Tecnicamente não é a mesma palavra, mas assim, para explicar para os ouvintes, tá bom, né, Paty? Tá bom. Então, isentou templos religiosos de pagar IPTU. Então, esse é um exemplo de como o Estado brasileiro foi laico. Qual templo religioso? Qualquer templo. Então, se o teu templo é 4 palanque e uma eternite, valeu. Se o teu templo é o Templo de Salomão, valeu também. Porque ele não vai fazer essa distinção entre as religiões. Então, é nesse sentido que o Estado é laico. Outras coisas que o Estado vai promover é o reconhecimento dessas manifestações de fé dentro da administração pública. Então, por exemplo, aplicar o vestibular no sábado para igrejas que são sabadistas. Não se aplica, porque essas pessoas têm o direito de fazer o vestibular num dia que não vai ferir a religião delas. Então, esse é outro movimento que o Estado faz dentro da administração pública, concursos públicos também, né? Não é só vestibular, para respeitar a fé das pessoas. E aí, em alguns momentos, o Estado vai ter que preservar minorias religiosas. E aí que as pessoas acham que o Estado não deveria estar se metendo. Porque as pessoas têm uma ideia de que, Você quer ter tua religião? Então tudo bem, só não se intrometa na minha. E não é bem assim. Às vezes as pessoas vão precisar exercer a religião dela e você também vai ter que se adaptar a essa religiosidade. Isso já acontece com religiões que são de maioria. Por exemplo, se eu passar na frente da Igreja Católica num domingo, vai estar tendo um culto religioso e vai fazer barulho. E eu vou escutar os badalares
Você vai escutar as igrejas badalarem. E ninguém acha que isso está ferindo nada. Agora, se uma religião decide que vai fazer um culto, que vai fazer vamos supor, uma coisa que tem lá em Salvador. Eles lavam as calçadas, né? Ah, sim, são rituais mesmo, rituais. religiosos de lavar as calçadas. Isso. Aí não pode, porque vai me incomodar. Que essas pessoas, como estão em minorias religiosas, elas também têm que ser protegidas dentro da sua fé para que elas manifestem isso. E desde que não haja nenhum prejuízo de natureza moral ou física para outras pessoas, a gente tem que respeitar e entender que aquilo também faz parte da cultura brasileira. Bom, então agora eu vou pedir uma dica cultural para vocês. Pode ser música, filme. O que vocês trouxeram para nós? Então, Alan, até eu lembrei muito de quando você estava falando, né? Eu lembrei dos filmes espíritas, inclusive agora que nós tivemos o Nosso Lar 2, né? O lançamento. Então, eu sugiro, né? Acho que talvez até por essa intuição que o Alan trouxe, né? Pela própria Susana e pelo Papagaio da Paz e por tudo, esses dois filmes, que é o Nosso Lar 1 e depois o Nosso Lar 2, que é uma continuidade da história, que é do livro Os Mensageiros, dos mesmos autores. A minha sugestão é um filme que ele passava na Globo. O nome dele é Cartas para Deus. É um filme que ele tem um teor ali religioso, mas ele mostra muito sobre aquela questão também que a gente estava falando de esperança, sabe? Bom, e agora a despedida, né? Foi um prazer papagaiar com vocês. Eu espero que vocês e os nossos ouvintes tenham voos tranquilos. Até o próximo episódio. Muito obrigada por terem topado esse desafio. Mas eu quero também agradecer a oportunidade. É tão bom a gente conversar, papagaiar. Acho que eu estou deixando o leão e vou seguir mais o papagaio. Te parabenizar por esse projeto tão legal, né? Que é o Papagaio da Paz. E que ele possa papagaiar muito e propagar muita paz pelo mundo, que os ouvintes também possam estar em paz. Agradeço a oportunidade, foi extremamente especial e importante para mim participar. Eu acredito que causou uma revolução imensa aqui dentro de mim. E peço a vocês que continuem. A Supra continua com esse projeto e vocês duas fazem uma parceria incrível. E é isso. Muito obrigado mesmo, coração. Obrigada, um beijo.